A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta-feira desde 2014 pela emissora, depois também pelo YouTube, o canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião sempre importante para nós, ou também podem acessar o YouTube, digitar o Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Recebo carinhosamente minha querida amiga expositora espírita Isa Rita. Uma boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes, mais uma vez aqui reunidos para fazer o nosso estudo do Evangelho de Jesus, com muito amor no coração. Vamos ao programa então. Isso mesmo, Isa, vamos ao programa hoje falando sobre necessidade da autoiluminação. Dúvidas? Entre em contato conosco, ligando para o WhatsApp da Rádio Clube FM, que é 0 operadora 32 999327758. Quer falar comigo? Utilize a TIM 98801-2675. Temos também o WhatsApp 9844949, novamente 59, o e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa, estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Ó Deus, reveste-me de mente aberta e alegre no meu relacionamento com os outros. Presa às confabulações íntimas, trancada, preocupada, indecisa, deixo de soltar o sorriso franco, de olhar com real amizade, de escutar com calma e de falar com inteligência. Necessito da tua voz na minha consciência, a me avisar quando vou entrando na onda do mal e da preocupação, ou me sento demasiadamente sobre mim mesmo. É para que este momento, para que este aviso interior que busco o reforço da tua voz. Se muito tenho a dar aos outros, eles também podem enriquecer-me com os conhecimentos e bons sentimentos. E relacionando-me bem, passo a viver contente, esperançosa, melhoro a disposição para o trabalho e conquisto uma saúde firme e completa. Com a tua bênção, sustento-me, com a tua luz iluminando-me e com a tua alegria contagiando-me, seguirei feliz pela estrada da vida. Gratidão, Senhor. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando necessidade da autoiluminação. Com ela rompe-se dualidade do ser, no qual o ego e o self lutam pela primazia, conseguindo harmonizá-los em uma suave identificação de objetos, em que não mais se combatem, porém se unem na mesma finalidade existencial. É quando você não deixa mais aquele seu ego sobrepor os valores morais. Quando o ser humano chega nesse estágio, ele está se autoiluminando, vivendo de fato todos os preceitos deixados por Jesus. Nós não estamos falando aqui que o planeta está nessa situação. Pouquíssimas pessoas conseguem atingir, este nível. Deve ser o objetivo de todos nós. Esse é um instante significativo da expansão do amor que passa a movimentar-se além do estreito circular do ego e do si mesmo, para servir a sociedade no seu conjunto, contribuindo com harmonia e bênção, outras de solidariedade e bem-estar. São aquelas pessoas que fazem caridade, auxílio, sem se mostrarem. Não querem
nem que comentem. Ou seja, o que a mão esquerda faz que a direita não possa ver, né? Está dentro do Evangelho. Com a iluminação adquire a sabedoria, esse estágio que vai além de conhecer, alcançando o altiplano moral do ser, do encontrar-se no mundo com todos e não estar amordaçado nem aprisionado a ninguém. São pessoas que não deixam de maneira alguma também se subjugarem, respeitam as pessoas, mas seguem a sua trajetória. Torna-se aquele que ilumina, mesmo que eu não deseje observar da própria consciência, dilatando-a e utilizando-o para a compaixão e o amor. Até mesmo para aquelas pessoas difíceis, ele tem compaixão. Consegue, perceber que é um filho de Deus, que está em sofrimento. O que a maioria de nós não consegue ainda. Transformando-se em conhecedor do que lhe sucede e acontece em volta, supera as paixões emocionais, os interesses egoísticos e equilibra-se, qual se estivesse detendo a atenção de uma flor, na magia da sua realidade e do seu perfume, procurando entendê-la. De alguma forma, a fim de que a iluminação ocorra, é necessário que seja alcançado o estado de inocência, a superação das suspeitas, dos vícios, a modificação de estruturas, de conceitos morais. Não se trata de conquista de uma inocência qual se queixa as crianças, que é a ignorância a respeito das coisas, mas a anulação da malícia, das intenções dúbias e invejas. Olha só, essas pessoas, elas não sentem invejas, não são maledicentes, não prejulgam. Então, chegar a esse patamar não é tão fácil. São lutas inúmeras em que a pessoa se despende para chegar a isso. À medida que cresce, perde essa essência, enquanto o sábio, quanto mais transcorre o tempo, mais inocente, mais feliz, mais confiante se apresenta. O ego torna-se diluído no ser profundo e não existe nele tormento nem ansiedade. Nesse estágio, não teme o futuro, não sofre recordações do passado, não se aflige com a chegada da velhice e muito menos com a perspectiva da morte. Até porque ele tem consciência de que ele permanecerá vivo após a perda do corpo físico, não é? E também não se incomoda com a velhice porque ele sabe que é natural. A autoiluminação é também a mais eficaz maneira de compreender os outros, porque o indivíduo se conhece a si mesmo após haver descoberto de onde veio, para onde vai, como alcançar um novo patamar da felicidade. Então ele não prejulga, porque ele já sabe, ele conhece, porque ele passou por esses tormentos e superou. Está vendo naquele que um dia também vai superar. Quando a inteligência se torna capaz de alcançar um conhecimento mais elevado e poderoso do que aquele que é fruto da reflexão, o campo está preparado para a autoiluminação, que pode surgir como um relâmpago ou um ser alcança suave e delicadamente. São os esforços contidos, e ali através de anos e mais anos, que a pessoa vai chegar um dia a essa condição. É imprescindível que se aplique todo o empenho para a conquista da autoiluminação, que se transforma na identificação da verdade, da compreensão sobre Deus, em que o raciocínio cede lugar à intuição, à capacitação plena do pensamento cósmico. Portanto, nós devemos mergulhar para o nosso interior, buscar valores morais, auto-se iluminar no sentido também da conquista pessoal, do entendimento, do estudo sincero e aprofundado. Nós temos que buscar conhecimentos de todas as áreas, preferência. Tudo isso faz parte desse nível, que um dia vamos chegar. O ser iluminado compreende que não se pertence e que todo o esforço em favor do próximo e do mundo no qual se encontra faz parte da sua vida. Por que faz parte da sua vida? Porque ele faz parte dos ensinamentos verdadeiros de Jesus. Quando Jesus diz que o reino dos céus está dentro de nós, assinou com a possibilidade que a partir da autoiluminação o indivíduo já penetrou nele e passa a fruí-lo. Então é um estado da alma, um estado de consciência tranquilo, de paz, de serenidade, um verdadeiro céu à sua vida. Por mais que as coisas externas estão em desalinho, mas o seu interior está quieto, tranquilo, sereno. Graças a essa conquista, alcança-se um estágio mais elevado de compreensão que traduz de maneira incomum a beleza do existir e do evoluir.
Pode-se afirmar que a finalidade principal da existência corporal é a conquista dessa admirável experiência. Não se suponha tratar-se de algo incansável, que somente assim o é para que se contenta com a existência sensualista, trabalhada nas paixões servis e nos prazeres entorpecentes dos órgãos sensoriais. Essas pessoas já estão libertas, desses vícios, também de pensamentos desalinhados. A autoiluminação rompe essa barreira impeditiva, desperta para a realidade da vida imortal. O candidato à iluminação interior avança trabalhando os sentimentos, desenvolvendo a compaixão pela vida e por todos os seres sencientes, de forma que o amor domine a paisagem do coração. Olha só que importante. Que tenha o coração iluminado de paz, de felicidade. Centraliza o teu pensamento em Jesus e mesmo sem afastar-se dos deveres que te dizem respeito, junto à família, isso na labuta do dia a dia, no nosso trabalho profissional, nós não devemos nunca tirar esse centro de pensamento, esse feixe de luz voltado para Jesus, porque a sociedade e o próximo trabalha-te na expectativa da autoiluminação e após experimentá-la, nada mais te perturbará, facultando-te entender o luminoso de graça, de samidade, de reino dos céus. Portanto, a própria Joana de Anjos, de certa feita, disse-nos: quem conhecer Jesus jamais será o mesmo. Após o contato lúcido e consciente com o Espiritismo, o indivíduo compreende o sentido e o significado da sua existência na Terra. É muito importante que tenhamos a noção do que é o Consolador prometido. Lembrando que Jesus, quando esteve aqui, ele disse que o homem não estava preparado para toda a verdade, mas mais adiante ele mandaria o Consolador, que extraria todos os seus ensinamentos mais bem explicados. E nós sabemos que esse Consolador prometido por Jesus é o Espiritismo, que, na realidade, nos esclarece o que nós estamos fazendo aqui. Responde, como Kardec disse, as indagações do homem. O que eu faço aqui? De onde eu vim? Para onde eu vou? Então, realmente, o Espiritismo nos dá essa resposta. Sabendo que somos imortais a partir do momento que fomos criados, não morreremos jamais. O Espiritismo matou a morte não existe. E sabemos que nós estamos aqui numa continuidade para um crescimento espiritual. Fomos criados simples e ignorantes, mas com a oportunidade de, passo a passo, crescermos e chegarmos à angelitude, ao crescimento espiritual relativo, porque perfeito só Deus, mas nós vamos ter a nossa perfeição relativa, chegaremos ao espírito puro. E estamos numa caminhada. Então esse é o sentido das reencarnações. A cada reencarnação eu tenho a possibilidade de crescer. Aí lembrando que nós estamos evoluindo, porque nós já fomos de um planeta primitivo. Estamos num planeta de provas e expiações, mas a caminho da regeneração. Portanto, o progresso está agindo, o progresso nos empurra para frente. O que a gente tem que entender é o aproveitamento da reencarnação. O Espiritismo nos dá esse sentido, nos dá o significado da nossa existência. E nós estamos ainda engatinhando praticamente, né? Mal saímos da animalidade. Então, nós temos aí para a nossa frente outras oportunidades nas reencarnações futuras. Deus já nos vê como seres angelicais, só está esperando que cheguemos lá. Nós vamos chegar lá quando nós tivermos o conhecimento, quando a gente entender qual é o caminho traçado por Jesus, quando a gente colocá-lo em prática no nosso dia a dia, aproveitando para o crescimento espiritual. Então é muito importante que a gente faça, como sempre estou falando, fazer o que nós estamos fazendo, estudar. Temos que saber esse caminho. O que Jesus traçou para nós? E a doutrina espírita, ela nos mostra a importância de termos esse conhecimento. Porque como nós vamos melhorar se não soubermos qual o caminho que nós temos que tomar? Então, a doutrina espírita nos mostra, somos imortais. Então, a partir desse conhecimento, a gente sabe da importância de preservarmos a nossa vida
e nunca tomarmos o caminho do suicídio, por exemplo, porque nós vamos matar o corpo. O espírito vai sobreviver e vai chegar na espiritualidade com mais carga negativa, com mais erros a serem resgatados. Depois a gente entende que nós precisamos fazer. Nós temos a certeza de que nós temos a oportunidade de nos melhorar. O Chico deixou bem claro, não posso mudar o passado. O futuro não me pertence, mas o hoje é o meu presente. É um momento que eu posso me modificar, é um momento que eu posso fazer reforma íntima. É um momento, então, que eu vou aproveitar a reencarnação para crescer espiritualmente. Quando a gente tem o conhecimento, ele nos abre um campo de esclarecimento. E Emmanuel já nos disse que a maior caridade que a gente pode fazer é a doutrina espírita, porque ela esclarece. Não é que seja a melhor das religiões. Religião é religar, nos religa a Deus. Toda religião que nos mostra o amor de Deus e que nos chama a atenção para sermos pessoas melhores, é a religião. Jesus não criou religião nenhuma. Religião é religar, nos religar a Deus. Então, quando a gente tem conhecimento, nós vamos agir melhor. De imediato começa a romper a carapaça do ego, descobrindo as formosas oportunidades de crescimento moral e espiritual, saindo das paisagens limítrofes, das paixões inferiores do seu cárcere, às vezes dourado, onde fixou o domicílio. Isso aí, nós temos que romper o ego. Nós pertencemos a uma família espiritual. O que Jesus disse no momento em que falava ao povo e que falaram, sua mãe e seus irmãos estão lá fora? O que Jesus falou? Eis os meus irmãos, minha mãe e meus irmãos. Todo aquele que ouvir a palavra do meu pai é meu irmão e minha mãe. Nunca Jesus menosprezou Maria, sempre a exaltou. Mas naquele momento ele aproveitou para dizer, fazemos parte de uma família universal. Todos são iguais perante Deus, o bom e o mal. Mas a gente tem que entender isso, quebrar esse ego, parar de olhar para o nosso umbigo, olhar para nós como uma oportunidade de crescermos espiritualmente, mas estar voltado para o próximo, para aqueles que estão à nossa volta. Então nós vamos fazer o bem para nós e para aqueles que estão à nossa volta. Esse é o entendimento que nós temos que ter sobre os ensinamentos de Jesus. Os interesses anteriormente mantidos, aos quais davam uma relevância exagerada, lentamente passam a ceder lugar a outros mais profundos e libertadores, que o encantam, proporcionando entendimento a respeito da vida e do processo de evolução na qual se encontra situado. E a gente vai tendo um novo horizonte. Quando a gente para de olhar só para o nosso umbigo, a gente passa a olhar aqueles que estão à nossa volta. Não é só a nossa família consanguínea, porque muitas vezes as pessoas se desdobram no 30, no 50, pelos aqueles que estão dentro da sua casa, mas é incapaz de dar um copo d'água para um sedento vizinho nosso. A gente tem que sair disso, sair desse ego, dessa visão distorcida, né, do eu. Nós fazemos parte de uma comunidade espiritual. Todos pertencemos a uma família universal. Então Deus nos olha por igual e nós temos que aprender a nos olhar por igual. Aprender a deixar de pensar só em si e pensar na comunidade. Quando a gente estuda o Espiritismo, a gente entende qual é o trabalho que nos cabe realizar aqui na Terra. As ilusões e os campeonatos da fantasia deixam de ter prioridade na sua agenda de aspirações diárias, em face da compreensão de que é imortal, de todo projeto orgânico tem por finalidade a superação dos vícios, das más inclinações, essas atávicas reminiscências do período primário por onde transitou. Ou seja, nós temos a oportunidade de crescer espiritualmente. Eu já falei, nós já evoluímos um pouco de primitivos, planeta de provas e expiações, que é o caminho da regeneração. Então esse progresso está acontecendo. O progresso sempre nos empurra para frente. Mas se nós colaborarmos, quem vai sair com vantagem? Somos nós. Então nós temos que abrir os olhos, os ouvidos, para as coisas que chegam até nós como ensinamento, porque não estamos dando uma diretriz,
estão nos dando um caminho que nós temos que seguir. E é através desse caminho deixado por Jesus, que é a doutrina espírita, explica muito bem, nós vamos conseguindo melhorar, vamos progredir. E a gente entende que o nosso progresso muitas vezes está atrelado a outras pessoas, porque nós temos que ter essa noção do todo, da família universal. Então eu vou agir não só para o meu bem, mas para todos aqueles que estão à minha volta. Vou progredindo, mas vão progredindo todos de uma maneira eficiente. Então, uma alegria natural feita de expectativas felizes passa a dominar-lhe a casa mental, enriquecendo-a de aspirações em torno do belo, do nobre e do edificante. É o nosso entendimento. Quando a gente se abre os olhos, com o coração, para aquilo que está à nossa volta, tentando realmente nos melhorar, a gente vai tendo uma nova visão da vida. A gente enxerga o belo, o que é edificante, o que é o nobre, porque nós estamos nos abrindo para a melhoria. É isso que nós temos que entender. Então, tudo isso acontece quando nós nos propomos a crescer espiritualmente. Quando a gente estuda, quando a gente entende o caminho, quando a gente se propõe a caminhar nesse caminho traçado por Jesus. Entendendo que somos afeitos a erros. Vamos errar? Vamos. Mas como diz a Joana de Anjos, nós vamos nos bater com a cabeça na parede e ficar chorando porque errei? Se perdoe, porque uma coisa é muito importante. A gente tem que se perdoar. Muitas vezes a pessoa tem mais facilidade de perdoar o outro do que a si próprio. E a gente tem que entender, se errou por ignorância, pede perdão e compensa o erro fazendo bem. Com certeza a gente faz essa troca maravilhosa, né? A gente aproveita e cresce espiritualmente. Nesse momento descobre a arte e a ciência de servir a que não se encontrava habituado em razões das heranças passadas que o colocavam na postura enferma de querer sempre ser servido. Lembrando que Jesus deixou bem claro, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Imagine nós como devemos agir. É importante olharmos para o lado, deixar de olhar para o umbigo. A gente tem que olhar pelo nosso crescimento espiritual, mas ao mesmo tempo ajudando aqueles que estão à nossa volta a crescer. Aí a gente lembra da parábola do trigo e do joio, onde Jesus mostra que o Senhor plantou o trigo e à noite veio o inimigo. O que quer dizer isso? Quando a gente está sem a segurança da prece, sem a segurança da ajuda espiritual, a gente vacila, erra. A gente tem a oportunidade de voltar ao caminho através da oração, somos ajudados, porque Deus usa o homem para ajudar outro homem. Então nós vamos conviver nessa empreitada de joio e trigo. Então a gente tem que procurar sempre ser o trigo, porque vai ser o exemplo do joio. E perceber também a maneira de agir do joio, que é o que não nos cabe fazer. Então a gente tem todas as oportunidades à nossa frente, ao nosso lado, que Jesus está sempre a nos mandar seus benfeitores espirituais, nos ajudando, para a gente saber caminhar, para a gente ter a oportunidade de crescer espiritualmente. Contempla com outros olhos a mole humana e descobre sofrimento onde antes via poder e prazer, identificando a imensa procissão de almas enfermas espiritualmente, com todo tipo de carência afetiva, morais, espirituais, que as levam ao desespero e à agressividade. Toda pessoa agressiva, toda pessoa que está errando, ela na realidade é uma doente espiritual. E nós temos que ter esse olhar de compaixão, de indulgência, de orar pelaquela pessoa. Os espíritos pedem, tenhamos esse olhar para as outras pessoas, o olhar de Jesus. Então, quando elas erram, não vão apontar o dedo, e ninguém pode julgar ninguém. Há uma motivação para isso, não nos interessa saber. Então, vamos orar por elas, porque os espíritos pedem muito que nesse momento conturbado que nós estamos vivendo, que nós oremos. Oremos pelas pessoas, oremos pela paz, que é o que nos compete fazer. Além de que temos que seguir os ensinamentos de Jesus para, ao nos auxiliar a caminhada da própria humanidade. Isa, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical a seguir a nossa oração final. O que herdam de nós os filhos?
Afinal, quem são nossos filhos? O que representam em nossas vidas e o que representamos nós nas vidas deles? O que herdam de nós ao nascer? O estudioso Hermínio Miranda afirma que, longe de respostas claras e objetivas, ou pelo menos de hipóteses orientadoras, o que observamos no dia a dia das lutas e alegrias da vida é diferente. Uma coletânea de ideias pré-concebidas e cristalizadas que, de tão repetidas, assumiram status de verdades inquestionáveis. Verdades que vamos aceitando meio desatentos, sem procurar examiná-las em profundidade. Dizemos que Marcos puxou o jeito enérgico da mãe, que Mônica herdou a inteligência do pai, ou o gosto da tia pelas artes plásticas, ou ainda o temperamento da avó Adelaide. A primeira coisa a desaprender com relação às crianças é que elas não herdam características psicológicas, como inteligência, dotes artísticos, temperamento, bom ou mau gosto, simpatia ou antipatia, doçura ou agressividade. Cada ser é único em sua estrutura psicológica, preferências e inclinações. Somente características físicas são transmitidas geneticamente. Cor da pele, dos olhos, dos cabelos, tendência a essa ou aquela conformação física. Entra ainda a predisposição a essa ou aquela enfermidade, ou a uma saúde mais estável, traços fisionômicos e coisas dessa ordem. Pais inteligentíssimos podem ter filhos medíocres, tanto quanto pais aparentemente pouco dotados podem ter filhos geniais. Pessoas pacíficas geram filhos turbulentos e vice-versa. Pais desarmonizados produzem crianças excelentes, equilibradas e sensatas. Qualquer um de nós poderá citar pelo menos uma dúzia de exemplos de seu conhecimento para testemunhar a exatidão dessas afirmativas. Por isso, repetimos: cada criança é única, é diferente. Embora possam ter certas características em comum ou muito semelhantes, cada uma delas é um universo próprio, como que individualizado. Até mesmo gêmeos univitelinos, ou seja, gerados a partir do mesmo ovo, trazem diferenças fundamentais de temperamento e caráter. Diferenças que os identificam com precisão, como indivíduos perfeitamente autônomos e singulares. Definamos, portanto, um importante aspecto. Os pais produzem apenas o corpo físico dos filhos, não o espírito deles. É fundamental que compreendamos que nossos filhos são espíritos. São almas que trazem sua própria bagagem psicológica milenar e que nascem em nosso lar por necessidade. Necessidade de crescer, de aprender, necessidade de corrigir equívocos, de ser referência, exemplo em um ninho doméstico despedaçado, necessidade de amar e serem amados. Os laços do sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai quem cria o espírito de seu filho. Ele mais não faz do que lhe fornecer um invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o seu desenvolvimento intelectual e moral, para fazê-lo progredir. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, Mestre Divino, reunidos estamos em seu nome mais uma vez. Pedimos, Senhor, a sua proteção, não só para nós no programa, mas para todos os nossos queridos irmãos ouvintes. Que tenhamos paz, não a paz do mundo, mas essa paz que Tu pode nos dar, Senhor. Agradecemos, então, por mais essa oportunidade de trabalho no bem e estaremos após amanhã, se Deus nos permitir. Minha querida irmã Isarrita, suas despedidas. Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. Pedimos a Deus essa paz, realmente. A paz para nós, para o Brasil e para o mundo. E até o próximo programa. Boa noite para você, Isa. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora,
que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continue ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, o Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens e luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar, para amar.